Fala, galera do Link, tudo bem com vocês? Darren Boy aqui, médico de família, e hoje a gente vai discutir algumas questões de saúde pública, nosso sistema único de saúde. Então aqui a gente vai abordar questões diversas, de várias provas de residência, e que vão abordar não um conhecimento único, de uma aula só, mas de conhecimento integrado realmente, para a gente conseguir aí conquistar a nossa vaga na residência e também conseguir ver de forma prática como que o que está escrito, às vezes, no texto da lei pode ser visto quando a gente está fazendo atendimento de um paciente ou cuidado de alguém. Então, nossa primeira questão aí é de acesso direto, em 2019, e ela se coloca assim. O processo de reforma psiquiátrica no Brasil começou no final da década de 70 e culmina 30 anos depois com a aprovação da Lei 10.216, em 2001, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Então, segundo essa lei, é direito da pessoa portadora de transtorno mental. Então, aqui, essa questão não adianta ter apenas bom senso. Fica melhor se você tiver conhecimento exatamente da lei. É lógico que muitas das vezes a gente acaba não tendo essa lei em mão, mas pela forma que essas questões estão escritas, a gente consegue ter uma noção. Então, primeiro ele fala o seguinte: ser beneficiário de aposentadoria por invalidez. Pessoas que têm alienação mental, de fato, elas podem ter direito à aposentadoria por invalidez. Porém, isso de uma lei anterior, essa questão da alienação mental é anterior a essa lei de 2001. Então, a letra A não se caracteriza como a correta, né, já que esse benefício ele vem numa lei anterior. Ter acesso a instituições com características asilares. Na verdade, o processo é exatamente o contrário. O que se acontecia até então era justamente o cuidado dos pacientes em hospitais asilares psiquiátricos, né? E aí, esse modelo mais hospitalocêntrico foi visto que ele era mais caro, mais complexo e, muitas das vezes, ele era bem menos efetivo, acontecendo alguns abusos por parte do Estado. Então, foi pensada aí uma outra alternativa. Então, não, a letra B está incorreta. Letra C, ter livre acesso aos meios de comunicação existentes. Então, de fato, na lei, no artigo 2, um dos parágrafos é exatamente esse. Então, esse aí está correto, a gente vai avaliar as demais, mas a letra C me parece bastante correta. Ter livre acesso aos meios de comunicação existentes está correto. Letra D, ter a internação compulsória determinada por médico psiquiatra. Então, não é essa a ideia, né? A ideia dessa lei é justamente você reduzir as internações compulsórias. Então, não é o que a lei vai trazer no seu texto principal. Então, letra D não é essa questão. E é ser tratada preferencialmente em serviços hospitalares. Então, não, a ideia era justamente você trazer a saúde mental para dentro dos ambulatórios, nossos conhecidos CAPs, CAPs 1, CAPs 2, CAPs AD. Então, a ideia não era você aumentar o número de pacientes internados, era você deshospitalizar esses pacientes e tratar eles dentro da comunidade, já que dentro de uma comunidade é mais fácil que esses pacientes tenham recuperação. Ainda mais pacientes que tenham doenças que têm características que pioram no isolamento, né? A gente tem visto aí como a pandemia aumentou as questões de saúde mental. Então, pessoas com portadoras de doença mental quanto mais elas ficarem longe do contato das pessoas que elas gostam de conversar, pior é para o tratamento do paciente. Então, aí a letra C é a letra correta, então isso aí tá bem fácil, né? Ter livre acesso aos meios de comunicação. Eu não acredito que ter livre acesso aos meios de comunicação, para quem estava resolvendo a questão na época, era o que chamou a atenção. O que deve chamar a atenção do candidato aqui é que as demais não fazem muito sentido. Então, sobretudo a B, a D e a E não fazem nenhum sentido. A confusão seria se a A entraria, mas esse benefício ele é anterior. Então, aqui, para o aluno, ele tem que ficar atento que, obviamente, conhecer a lei é importante, mas ele tem que ter essa noção. E até para vocês terem, então, agora, aproveitando essa questão, para ter, no segundo parágrafo, dito aqui, são direitos de pessoas portadoras de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concentrando as necessidades, né, conforme as suas necessidades, ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção à família, no trabalho e na comunidade. Veja como ele tenta tirar do ambiente hospitalar. Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração, beleza? Ter a garantia de sigilo das informações prestadas, né, porque muitos pacientes têm medo que essas doenças mentais sirvam de estigma para eles.
ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Então, veja como é diferente do que está proposto na questão, é o contrário, né? Não é ter um médico que o hospitalize, mas ter um médico que justifique porque qual realmente a necessidade da sua não hospitalização. Então, é exatamente o contrário, é deshospitalizar esse paciente, não é ficar hospitalizando todo mundo de forma involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, então, veja, o sexto item do segundo parágrafo é exatamente isso, é a nossa letra C. Oitavo, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis. E nono, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, note que é exatamente essa a ideia. A ideia aqui é justamente a gente conseguir trazer a saúde mental mais próxima, o tratamento mais próximo dentro das comunidades, dentro dos CAPs, que ficam distribuídos mais próximos, né? Inclusive, ele é uma porta de entrada. Então, essa aí foi a primeira questão. A gente tentou ampliar aqui, até trouxe o texto da lei, para você ver que a letra C lá realmente não chama atenção. É você entender qual que é o princípio da lei 10.216, que é a não hospitalização dos pacientes com saúde mental, fica infinitamente mais fácil de você resolver. Perfeito?